Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar sobre a entrevista do técnico Renato Portaluppi para o Jeremias Werneck. Sim, se você não sabe, Jeremias Werneck, ex-UOL, ex-RBS, que agora voltou para o SBT, fez uma entrevista que rodou um trecho no programa especial que ele e o Glauco Paz agora tem, no horário do Debate Raiz, no SBT, se quiser pode ver lá. Mas no canal do YouTube o Jeremias colocou todo o conteúdo, 30 minutos de um resumo do que Renato falou, e é óbvio que eu assisti. Quero aqui tirar os principais destaques. Então, faz o seguinte, vai lá no canal de Jeremias, prestigia ele que ele tá voltando com tudo lá pro canal. Já começou com meia hora de entrevista com o Renato Portaluppi e aqui eu só vou tirar alguns tópicos, mas é interessante ir lá, beleza? Antes, calma aí. Vamos falar da KTO. KTO é a nossa casa de apostas parceira do canal de JB. Olha só, deixa eu entrar aqui, vou entrar aqui, ó. Bota aí na tela, editor, o KTO.com, que é o site da KTO. Tô entrando aqui pra ver, ó. Você vai lá, faz teu login, usa o meu código JBFilho, código promocional, entra em Campeonato Gaúcho e tem lá Caxias, tá pagando 4,7 o Caxias, empate 3,2, Grêmio 1,77, Juventude 3,5 tá pagando o Ju, 3,4 tá pagando o empate, 2 o Internacional. Eu fiz uma combinadinha, só para avisar vocês já ficarem sabendo. A minha combinada é a seguinte. Bom, o Grêmio ganha e o Inter ganha. Tá pagando 13,50 essa combinada. Botei 10 ao vivo no Debate Raiz, vou com 35, se der tudo certo. Quer brincar, quer te divertir? Vai lá e usa meu código JBFilho para ganhar uma bonificação. Gente, olha só, Renato começou confirmando que o elenco do Grêmio tem carências e que ele está pedindo reforços para a diretoria do Grêmio. Que eles estão usando o campeonato estadual para ver aí, diagnosticar quais jogadores que precisam e tudo mais. Mas que precisam de reforços. Só que ele disse, olha, o problema agora é achar esses reforços. Não é necessariamente só ver quais são as carências, tem que entender e achar jogadores que de fato podem vir para cá. É muito complicado, é muito complexo conseguir. Tanto que ele falou, olha gente, a gente tentou, quando o Suárez saiu, trazer um jogador do nível do Suárez. Mas o problema é, cadê esse jogador? Cadê esse cara? Tanto que os reforços, na sua visão, demoraram para chegar porque eles queriam esta qualidade, este nível de jogadores. Não quantidade, mas sim qualidade. Outro detalhe mega importante que de alguma maneira o Renato tentou explicar ou justificar a demora da diretoria do Grêmio em trazer novidades para o seu torcedor, que ele disse, olha, no final do ano nós ainda tínhamos uma pequena esperança do Suárez permanecer. Sim, o Renato disse isso, que no final do ano o Grêmio ainda tinha alguma expectativa do Suárez permanecer, dele não assinar o seu contrato lá com a Europa e que por isso acabaram não fechando com nenhum outro jogador e tudo mais. Mas o cara assinou, o cara foi e o Grêmio ficou, não vou dizer vendido, porque ninguém foi surpreendido, né? Mas ele achava que ainda tinha uma esperança, a diretoria gremista, segundo o próprio Renato, achava isso. Mas outra informação, ele acha que o casamento Grêmio e Suárez foi bom para os dois e foi muito bom para as duas partes. Ele disse, olha, as pessoas falavam que o Grêmio só foi vice-campeão por conta do Suárez e de alguma maneira, o Renato até fala assim, de fato, o Suárez acaba sendo importante para aquele título, mas tinha um time montado, mas na sua visão foi bom para os dois. Por quê? Fazia 2 anos que o Luizito não estava jogando no nível que veio jogar aqui. E ele recuperou o seu nível alto de futebol, voltou a ser o jogador que era aqui no Grêmio, e o Grêmio também só competiu, só disputou, só foi para as cabeças de um campeonato brasileiro por conta dele. Então acabou sendo bom para todo mundo. Mas Renato garantiu que, olha, a gente tem os nomes dos bons jogadores, embora esteja difícil, nós conseguimos alguns, e em vários a gente chegou a avançar, ele falou com o jogador, ele ligou, o cara queria vir, o cara ficou louco para vir para cá, mas que na última hora os clubes deles ou pediam nas alturas ou diziam assim, olha, nós não queremos negociar, não adianta, nós não vamos liberar o jogador. O Jeremias, malandramente, perguntou para o Renato qual era então esse jogador, já que não deu certo, se ele podia falar. E é óbvio, o treinador não disse quem era, disse, olha, eu não posso falar porque esses caras ainda continuam no radar, a gente segue falando e numa dessas eles podem desembarcar aqui numa próxima janela, então não quero complicá-los com seus clubes.
Um desses que o Renato se refere, que negociou, que queria, que o treinador falou, é o Tiquinho Soares do Botafogo. Sim, Renato e ele falaram ao telefone, o Grêmio fez uma proposta alta de 4 ou 3 milhões de euros, uma proposta alta. Vou botar aqui a barra exatamente do valor na época, que eu já me falhou a memória aqui, fui no improviso. Mas o Grêmio fez uma proposta e o Botafogo recusou, dizendo, ó, nem faço contraproposta, não quero liberar e eu não vou liberar esse jogador. O John Textor quis ficar com ele. Outras questões, ainda para tentar explicar para você, torcedor, o porquê que os reforços demoraram. O Renato disse que o Diego Costa não estava sendo procurado no começo da janela porque eles tinham visto uma entrevista em que o Diego Costa dizia que não queria mais jogar no futebol brasileiro, que ele queria voltar para a Europa. E isso acabou atrasando o Grêmio nessa situação. Veja bem, o Renato confirmou que o Grêmio não foi no Diego Costa antes porque se baseou numa entrevista que ele deu. Ninguém falou antes com o jogador, foi uma entrevista que o Grêmio viu e disse, ó, tá, então o cara não quer, não vamos nem procurar, não vamos nem atrás. Outra, Pavon. Ele foi chegar nos últimos dias da janela porque a sinalização de que ele estava disposto a sair do Galo aconteceu só nesta reta final da janela de transferências. No começo, ele ainda pretendia ficar no Galo, mas isso foi mudando. O Filipão provavelmente não foi utilizando ele e aí o Grêmio foi lá e conseguiu fazer essa contratação. Renato aponta, nessa entrevista para o Jeremias Werneck, o Flamengo como o principal time do Brasil ainda, porque eles têm dois times, do mesmo nível, dois times, e não se fala mais nisso. Alguns têm um time e meio, alguns no Brasil têm bons valores, mas ninguém tem o que o Flamengo tem. E voltou a comparar aquela história, é o time que vai com R$1.000 no supermercado ou com R$100 no supermercado. O Flamengo vai com 1.000, escolhe quem quer contratar. O Grêmio tem pouco dinheiro, além de não poder contratar a mesma coisa, ainda tem que fazer todo o cuidado necessário para não se complicar no mercado, porque sim, sempre pode errar, e aí se o Grêmio erra, vai contratar pouquinho, o erro do Grêmio fica mais, mais saliente. Gustavinho, a pauta Gustavinho também teve, ele disse, olha, o Gustavinho não estava renovando, eu entrei no circuito, entrei na parada e falei com ele, disse assim, cara, olha só, tem empresário que só pensa em dinheiro, eu preciso pensar em dinheiro, mas em carreira. Tem que pensar na carreira, eu vou te chamar, tu vai jogar, tu vai ser lapidado, eu vou te dar a oportunidade, e aí o teu contrato já é um valor bom para começo de conversa, mas tu vai acionando gatilhos por gols, por jogos, por assistências, por participação e tal, e tudo que for acionando tu vai melhorando. Então assim, vamos pensar na tua carreira também, não apenas em necessariamente ganhar dinheiro num primeiro momento. E o jogador entendeu e ele acha que ele, Renato, acabou indo bem nessa. Para fechar, quero também citar o tópico da imprensa, porque em um certo momento o Jeremias pergunta e até brinca, ó, botamos a bandeira branca aqui, o Jeremias estendeu o mastro branco da bandeira, o mastro da paz, a bandeira branca do mastro da paz lá no CT do Grêmio, e lá pelas tantas ele disse assim, olha só, o Renato, respondendo, ele disse, olha, eu preciso gritar porque senão ficam os caras da imprensa gritando e parece que só o que eles falam é verdade. Eles se acham, alguns da imprensa se acham os donos da verdade. E pro Renato ele precisava dar esse grito e precisava mostrar isso. Também disse que, olha, fechar o treino é uma opção do treinador, o CT é do treinador, que na Europa vários clubes já fazem, que aqui no Brasil vários clubes já fazem. O Grêmio solta as imagens da Grêmio TV para o torcedor ter acesso aos treinamentos e se sentir próximo aos seus jogadores. E que o clube não ganha absolutamente nada com os repórteres assistindo o treinamento. Pelo contrário, às vezes ele disse assim, mostra alguma estratégia, mostra alguma tática. Então, a escolha do treinador, ele vai fechar a atividade, o treinamento. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.